Mas eu tenho percebido, e principalmente nessa Copa, um avivamento muito grande da Igreja de Jesus. Pois é, meus amigos, estamos em clima de Copa acontecendo e muita gente empolgada, emocionada, ao ponto de dizer que o futebol nesta Copa de 2026 está vivendo um grande avivamento. E não, meus amigos, não é pelas igrejas comemorar, né, o jogo do Brasil dentro das próprias... assistir, né, o jogo do Brasil dentro das próprias igrejas, no caso, templos que se tornaram arenas para torcedores brasileiros. Não é, esse não é o avivamento ainda. Até poderia ser, alguns pastores até dizem que é, porque é melhor juntar dentro do templo, mostrando unidade num local onde Jesus fica de fora durante o jogo da Copa. A mais nova agora, cara, olha só, em cada lugar que passo vejo vida sendo alcançada, família sendo restaurada e corações rendidos ao Senhor. E estamos vivendo um tempo de avivamento no futebol. Eu chamo isso de emocionalismo, por ver, né, alguns jogadores de futebol orando antes de jogar, antes da partida, outros agradecendo quando marcam um gol, levanta o dedinho para cima e aponta. Mas a declaração da Luísa Pose, eu nem acompanho essa mulher, não sei nem como pronuncia esse sobrenome. Olha o que ela fala. Eu quero saber a opinião sincera de vocês, mas é sincera. Porque às vezes o algoritmo da gente dá pra gente mais do mesmo, só o que a gente tá consumindo. Mas eu tenho percebido, e principalmente nessa Copa, um avivamento muito grande da Igreja de Jesus. E quando eu digo Igreja de Jesus, é o corpo de... Seria esse o avivamento? Comenta aí embaixo, por favor, mas vamos seguir ouvindo a Luísa. Perceba que ela colocou aqui embaixo a seleção do país Cursal, que segundo informações, a maioria são evangélicos, é o menor país que está jogando na Copa, acho que tem 160, 180 mil habitantes, um país inteiro, menor que muitas cidades do Brasil, e a maioria são evangélicos, e talvez seja esse o momento dos evangelistas do futebol testemunhar sobre Cristo dentro dos gramados, ou seja, ela está toda emocionada. Uma religião, mas um avivamento de Jesus. Curaçao e Alemanha unidas depois do jogo, orando. Cara, eu tenho que rir aqui. A Alemanha deu de 7-1 no Curaçao. Aí Jesus, Deus, nessas alturas, só queria que o nome dele fosse glorificado, levando uma goleada da Alemanha, cara. Eu não sei vocês, mas eu acho que Deus escolheu a seleção mais evangélica desta Copa de 2026 para passar vergonha, cara. Porque estar lá no gramado orando e por ser evangélico, passar a maior vergonha da história, né, até agora. Superou o Brasil do 7-1. Jogador da Alemanha que fez o gol, abaixou e homenageou Jesus Cristo. Tantas manifestações de amor a Cristo, de pedir a salvação, de se encontrar com Deus. Boates, que não tem mais por que de existir. O consumo do álcool cada vez menor dentro dessa juventude. As pessoas... Não, a questão do consumo do álcool menor, ela atrela aqui a pessoas salvas em Cristo, mas é dado à saúde do jogador, à saúde do atleta. A grande maioria deixa os vícios de lado justamente para ter uma saúde para competir. Não é porque deixaram de beber, de alimentar os seus vícios nesse sentido, porque são evangélicos. Não, cara. Tem muitos aí que são ateus, acreditam em outros deuses e não bebem. As boates estão fechadas porque eles estão priorizando a saúde. Ou eu estou errado? Comenta aí embaixo. As pessoas querendo cada vez mais, viver melhor, ter mais saúde. Nunca foi tão bem-vindo e consumido a cultura do wellness, né? De comer bem, de se alimentar bem, de tomar vitaminas. Então, assim... Isso é porque são cristãos? É muita emoçãozinha, né, cara? Então, assim, sou eu que tô vendo isso? Ou realmente está acontecendo um avivamento? Uma conscientização de vida e da necessidade de viver perto de Deus e de precisar de Deus como há tempos não se via? Me responde aí. Ah, não. Pelo amor de Deus, cara. Muito antes de outros jogadores já faziam o que esses jogadores fazem. O problema é que ela aqui quis aparecer. E isso é o que eu acho. Responde aí. Eu quero saber a opinião sincera de vocês. Enfim, até saiu uma notícia dizendo o seguinte: avivamento nos gramados? Pergunta. A cantora Luísa Pose usou suas redes sociais para fazer uma reflexão
profunda e cheia de fé sobre a Copa do Mundo 2026. Profunda e cheia de emocionalismo, né? Luísa revelou que tem notado algo incrível acontecendo entre os jogadores de vários países. Um verdadeiro avivamento. Ela citou o exemplo emocionante de atletas de Curaçao e da Alemanha unidos em oração após o jogo e comemorações glorificando a Jesus. Eu acho que os jogadores da Alemanha procuraram Curaçao justamente porque ficaram com vergonha alheia. Poxa, desculpa aí, a gente deu 7-1, então vamos orar junto, não vou deixar vocês ficarem sozinhos. Eu acho que foi isso. Agora, se for falar de futebol, meus amigos, todos nós sabemos que não é de hoje que tem evangélicos jogando, isso aí é de muito tempo, que não é de hoje que evangélicos ou jogadores, né, mesmo não evangélico, cristão, católicos, quando fazem um gol, comemoram, colocando Deus em primeiro lugar. Isso não é de agora, então isso não tem nada a ver, no meu ponto de vista, com avivamento. Até porque, se você der uma olhada no histórico da CBF, falando de time brasileiro, da seleção brasileira em si, olha o último escândalo do presidente da CBF. Um escândalo de adultério em plena Copa. Levou a amante para uma cidade, a esposa para outra, e ficando com uma e com outra durante a Copa. Isso é avivamento? Eu não consigo enxergar nada além de futebol em tudo isso. Jogadores e mais jogadores adúlteros. Cara, não faz sentido esse pensamento. Que avivamento é esse? Que não existe uma mudança de caráter, o mínimo. Vamos deixar de ser emocionados, né? Essa mulher tá muito emocionadinha. Cara, se você der uma busca na internet, até vou achar aqui para vocês verem, olha só, corrupção no futebol brasileiro, site do governo falando sobre isso, máfia da loteria e do apito, um esquema envolvendo apostadores, manipulação de resultados no futebol nacional, o Lucas Paquetá sendo investigado internacionalmente. E diante disso tudo, um joelho dobrado no meio do gramado, apontando para cima, agradecendo a Deus, é avivamento. Uma seleção agradecendo no meio do gramado, orando por estarem participando da Copa, e uma seleção que esmagou de 7-1, alguns jogadores indo orar, é avivamento. Meu Deus, cara, o que seria avivamento? Eu só tenho uma coisa a dizer, se essa mulher por estudar e entender o que é avivamento, com certeza ela não aparece mais nas redes sociais. Época de Copa, coloque uma coisa na sua cabeça. Época de Copa, ninguém quer saber de mais nada a não ser ver o seu país jogando e ganhando. O que passar disso, cara, é emocionalismo e falta de compreensão do que é vida com Deus. E vamos torcer pelo nosso Brasil não somente ganhar uma Copa, mas que nós brasileiros venhamos ter o mínimo que merecemos como cidadão. Porque, infelizmente, vivemos num país onde as lideranças políticas, as lideranças religiosas se aproveitam da necessidade do povo e tiram proveito. E eles se mantendo o tempo todo no poder, na ganância, e o brasileiro sempre sofrendo. Isso não é avivamento. Qual é a necessidade de Deus mandar um avivamento na Copa, nas seleções que estão jogando, enquanto os países, na sua maioria, estão passando fome, passando necessidade, trabalhando quase que como em alguns lugares até escravizados, e quem foi na Copa, foi convocado, que já tem uma vida um pouco melhor, são agraciados pelo avivamento. Não tem fundamento, não tem nexo nenhum a babaquice que essa mulher soltou. É isso que eu acho. Agradeço a cada um de vocês. Deixe seu comentário aí embaixo, que é importante. Seu joinha ajuda muito. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Me segue nas demais redes sociais. E esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.